Alô? Som. Amém. Vamos orar então. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos por esses momentos de louvor, de estarmos diante da tua presença, de estarmos cara a cara com a tua graça, maravilhosa graça, que nos comprou com o teu sangue, Senhor. Queremos te louvar neste dia, porque sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que o Senhor é por nós. Pai, queremos te louvar neste dia, porque como cantamos, Senhor, queremos olhar somente para Ti. Eu quero olhar para a eternidade, eu quero olhar para a cruz, Senhor. Eu sei que cada um de nós queremos estar com os nossos olhos fitos na cruz de Cristo, na eternidade, no céu, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós te louvamos, Senhor, te adoramos, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem. E o Senhor está aqui no meio de nós, aleluia. Então ajuda cada vida que ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz. Como eu sempre falo, Senhor, para o Senhor, que a tua presença esteja conosco, que a presença do teu Espírito Santo esteja forte. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, a começar de mim, porque o Senhor sabe que eu quero me esvaziar de mim mesma, porque eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem. Fala conosco, fala comigo, Senhor. Prepara os nossos corações, prepara a nossa vida, para que nós possamos ouvir a tua palavra, a palavra eficaz, palavra de exortação, de edificação, boa para nossa alma, para nossa salvação. Então venha com teu poderoso poder no nosso meio. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero acorrentar todo demônio da perturbação, todo demônio da opressão, todo demônio que veio para agir no nosso meio. Nós ordenamos, saia do nosso meio em nome do Senhor Jesus. Nós acorrentamos agora em nome do Senhor Jesus. Nós liberamos este lugar para a presença plena e poderosa do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, se entrou alguém aqui, lava com o teu sangue precioso, purificador, santificador. Queremos as nossas vidas no teu altar nesta hora. Fala, Senhor, que teu povo escuta. Fala que tua serva escuta, Senhor. Toma minha boca, toma meus olhos, toma minha vida. Fala ao teu povo, Senhor, conforme o Senhor quer, não conforme nós queremos, mas fala o que o Senhor quer dizer. E nós estamos aqui para te ouvir. Somos teus servos. Queremos ser teus servos, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel 18, 13 a 14. Aliás, desculpa, 1 Samuel 15, versículo 22. Vamos todos ler juntos, que quando já falamos aqui, vamos levantar em respeito à palavra de Deus,
E vamos ler só esse versículo e vamos ler todos juntos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: inculca na tua casa, fala de dia e de noite a palavra de Deus. Nós já dissemos aqui. E a palavra no hebraico, para inculcar, para disseminar a palavra de Deus, é repetir, é falar a palavra de Deus. Por isso que é importante que todos nós leiamos a palavra de Deus. Quando você estiver falando lá na sua casa, eu leio a palavra de Deus, mas eu gosto muito de recitar a palavra de Deus, porque quando eu recito a palavra de Deus, tem uma força, né? Não sei se vocês já sentiram isso, mas é uma força. Quando você está assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. E você vai andando pela sua casa e recitando o salmo do Senhor. Você sente aquela força, aquele poder, aquela unção, porque a palavra é viva, e a palavra é eficaz, e a palavra é boa e tem um propósito para as nossas vidas. Amém? Eu vou ler várias vezes, a gente vai ler esse pedacinho, vocês vão sentar e a gente vai lendo, tá bom? Só para a gente começar. 15 e 22, vamos ler todos juntos? Acharam? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Pode sentar. E nós vamos ver, mas hoje eu vou falar de um tema que é fortalecer a confiança em Deus dia a dia. Aqui eu vou sinalizar onde nós estamos. Nós estamos em 1000 anos, aproximadamente, antes da vinda de Jesus Cristo. Saul era o primeiro rei de Israel escolhido por Deus. Deus falou para ele assim: vai lá, pega Amaleque, mata tudo lá, porque eles... Não, ele não fez nada disso, ele desobedeceu. Ele quis oferecer sacrifícios no lugar do sacerdote. Ele estava se sobrepujando a soberania de Deus na vida dele. E Deus falou: olha, Saul, já não dá mais. E aí Saul chamou Samuel, e Samuel disse assim: o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em obedeça a sua palavra. Igreja, a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na obediência do povo dele. Não adianta nós só virmos à igreja, não adianta nós só lermos a Bíblia em casa. Nós temos que viver a palavra de Deus, buscar conhecer o Senhor, se achegar mais perto de Deus. Deus estava rejeitando Saul neste momento, porque ele havia desobedecido. Ele havia criado as suas próprias leis, as suas próprias regras. Ele havia estado com um pecado que fez Satanás cair ao céu, que era o pecado do orgulho. Mas lá na frente a gente vê que ele construiu uma estátua ali, né? Então, aí a gente está nesse cenário de 1000 anos antes. E eu só estou ilustrando isso porque não vai ser a palavra que a gente vai ler, né? Vai ser um pouquinho mais para frente. Deus rejeita Saul como rei e precisa de um novo rei para Israel.
E a escolha de Deus, normalmente, ilustra como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os planos de Deus não são os nossos planos. Então, 1 Samuel 16, Samuel é enviado a Jessé, e ele está diante lá de Jessé, e Deus fala assim para ele: olha, Samuel, você vai ungir o novo rei de Israel. Aí Samuel vai felizinho, vai, tranquilo. Aí entra, vai lá na casa de Jessé, e entra Eliabe, ele olha assim e fala: é esse o rei. Aí Deus fala assim: olha, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem o vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aí foi chamando um por um. Aí Samuel falou: poxa, mas não tem mais nenhum rei, não tem mais nenhum filho aí para vir? Não, tem Davi que está lá cuidando das ovelhas, chama ele que a gente, que eu tenho que falar com ele. Aí mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porque Deus não estava olhando a aparência, Deus estava olhando o coração. Não importava se Davi era o mais moço, não importava se Davi não era guerreiro, não importava se Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, não importava se Davi não tinha o porte de um homem que seria o rei de Israel. O que importava é que Davi tinha o coração temente a Deus. O que importava é que Davi tinha o coração voltado para Deus. O que importava é que Davi dependia do Senhor para todas as coisas, e Deus sabia que poderia usá-lo, igreja. Será que Deus sabe que vai poder nos usar? Será que Ele olha para cada um de nós e diz: esse eu vou poder usar, porque tem o coração voltado para mim, tem o coração que depende de mim? É esse coração que a gente tem que ter, um coração quebrantado, um coração puro, um coração perfeito, um coração que agrada a Deus. Eu não me incomodo de agradar os homens. A gente nem tem controle disso, né? Quem vai gostar da gente, quem não vai gostar da gente, quem vai com a cara da gente, quem não vai com a cara da gente. As pessoas julgam sempre pela aparência. Elas olham e falam assim: ah, esse aqui, não sei, esse ali, não sei. Mas a minha preocupação, e a preocupação, acho, de cada um de nós, tem que ser de agradar a Deus. Né? Se vai agradar o homem, não sei, mas tem que ser de agradar a Deus. Amém? E eu estou falando isso, vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Então Davi era jovem, ninguém punha fé nele, seus irmãos olhavam com dúvida, mas Davi dependia de Deus, e Deus começou a exaltar Davi. Davi não se ensoberbeceu, ele foi ungido rei de Israel. Se fosse outras pessoas, talvez dissesse: bom, vamos fazer um plano aqui para derrubar Saul, porque eu fui ungido rei de Israel e eu tenho que me apoderar do trono, porque Deus se agradou de mim. Esse já não teria sido ungido rei de Israel, porque Deus já não teria se agradado dele. Mas Davi esperou o tempo do Senhor, esperou o momento de Deus para a vida dele, esperou a promessa de Deus para a vida dele, e ele começou a servir a Saul. Apesar de ter sido ungido rei de Israel, saber disso, ele não quis usurpar o trono que era de Saul. Ele disse: no dia que Deus quiser tirar Saul, Deus vai tirar Saul. No dia que Deus quiser me levantar,
Deus vai me levantar, mas vai ser no tempo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja, demorou, e demorou bastante, mas ele esperou confiadamente pelo Senhor. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus estava com Davi. E ele ia ganhando fama sem procurar fama. Aqui a palavra de Deus diz, 1 Samuel 18, 13 a 14. Pelo que Saul o afastou de si, porque Saul começou a ficar enciumado. Aqui, ó, no 18, versículo 8. Então, no versículo 7. Não, vamos ler do 6, que aí vocês entendem. Sucedeu, porém, 18, 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Mas elas cantavam, igreja, olha o que elas cantavam. Saul era o rei, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E elas cantavam isso com muita alegria, com muita espontaneidade. E isso fez com que Saul se enciumasse e se indignou muito. E ele estava começando a ter inveja de Davi, porque ele havia sido rejeitado por Deus, e Deus estava levantando Davi naquele momento. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, de que falta senão o reino? Aí daquele dia em diante, Saul começou a virar os olhos para Davi. E aí, só que no 14 diz assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Que maravilha, né, igreja? Quando o Senhor é conosco. Lograva bom êxito em tudo aquilo que ele fazia. Então, quando Deus levanta. Davi teve 2 vezes Saul nas mãos para matá-lo. E ele disse: ai de mim, de tocar no ungido, no servo ungido do Deus vivo. Davi não ousou tocar em Saul, mas esperou que Deus o levantasse. Mas aí demorou, igreja. Uns falam 13 anos, outros falam que foi 16 anos. Saul começou a perseguir Davi. E chegou uma hora que Davi se cansou de ser perseguido. Olha a humildade de Davi, eu fico pensando, né? Ele tinha sido ungido rei de Israel, mas ele não olhou para isso não. Ele esperou no Senhor. Aí ele foi para a terra dos filisteus, para o rei Aques, e pediu asilo ali. E falou: olha, eu vou morar com vocês, você me dá uma cidade, eu vou servir vocês. E realmente ele serviu de uma forma muito eficaz. E aí a gente vai para a palavra que eu tenho hoje, né? Eu só dei uma prévia para o pessoal entender o que estava acontecendo com Davi naquele inteirinho. E Davi, igreja, é uma pessoa que Deus levantou cumprindo o plano que ele já tinha na Bíblia. Porque você vai lá em Mateus, a genealogia de Jesus, consta lá o rei Davi. Porque já estava todo o plano de redenção, como eu sempre falo, que a Bíblia é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Amém. Davi, quando Deus levantou Davi, Davi estava dentro desse plano de redenção. Amém? Amém? Então vamos lá, vamos para Ziclag, saqueada pelos amalequitas. Davi está lá servindo ao rei Aques. Aí
eles vão lutar contra Israel, e os filisteus falam assim para Aques e falam: olha, manda Davi e seus homens para casa. Eles já estavam morando em Ziclag, porque a gente não tem confiança neles. Eles são hebreus, eles vão lutar, como é que vai ser isso? Eles podem se voltar contra nós. Não. E Davi volta para casa com seus homens. Ele está morando na cidade de Ziclag, e aí é onde eu vou começar a falar. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou. Vou ler até aqui e a gente vai seguindo. 1 Samuel 30, versículo 1. 1 Samuel 30, versículo 1. Igreja, vocês imaginam? Nós não temos e não podemos ter o controle de tudo que vai acontecer nas nossas vidas. A gente não tem esse controle. A única pessoa que tem esse controle é Deus. E isso traz, às vezes, muita angústia para as pessoas. E, às vezes, muita ansiedade para as pessoas. Porque as pessoas querem controlar o pensamento das outras pessoas. As pessoas querem controlar a vida dos filhos. As pessoas querem controlar o futuro. As pessoas querem controlar. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Só quem tem controle sobre a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Por isso que ele diz para nós: não fiques ansiosos por coisa alguma, porque você não vai conseguir controlar a sua vida, você não vai conseguir controlar o dia de amanhã, você não vai conseguir controlar o teu chefe, você não vai conseguir controlar o teu filho, você não vai conseguir controlar nada, se Deus não controlar para você. E eu digo aqui para você: o que você tiver que viver, você vai viver. Amém. Você vai viver, e Deus vai te dar armas para lutar. Amém. E Deus vai te dar recursos para sobreviver, para singrar. Mas o que você tiver que viver aqui, você vai viver. Amém. Eu me lembro que quando meu pai teve a parada cardíaca, eu estava dormindo. E eu tinha um sono muito pesado. E nesse dia, nessa noite que ele teve a parada cardíaca, eu acordei e corri para o quarto. Minha mãe já estava lá. E eu olhei assim e estava um médico hospedado na nossa casa, a gente já estava orando. E um médico hospedado na nossa casa, fazendo a massagem cardíaca. Levamos meu pai para o hospital. No meio do caminho, 2 pássaros bateram assim, se chocaram com o vidro e caíram mortos assim no... E o outro, um saiu morto e o outro viveu. Mas assim, eu lembro, igreja, que eu me ajoelhei ali no encore, eu não queria saber se tinha gente olhando, se estavam olhando para mim, se não estavam olhando para mim. Eu me ajoelhei ali, no meio do encore, no chão do encore. E eu gritava assim: espírito de vida, sai, espírito de vida, entra em nome do Senhor Jesus, espírito da morte, sai em nome do Senhor Jesus.
E se passaram meia hora eu orando daquela forma ali. Aí veio o médico e falou, não, ele faleceu. Aquilo, na hora, parecia e era uma dor profunda, uma coisa inimaginável. Mas eu precisei passar por isso. A minha família precisou passar por isso. Era para nos matar? Não, Deus tinha chamado meu pai. Por alguma razão, Deus o chamou. Amém. Agora, nessas horas em que as coisas acontecem, nós temos que nos fortalecer no Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é, que será. Amém. O Deus forte, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus guerreiro, o Deus que te levanta, o Deus que te sacode, o Deus que não te deixa cair, o Deus que está presente na tua vida em todos os momentos. Ah, mas as pessoas não querem passar por nada. Ah, então eu vou aceitar Jesus, eu não vou passar por nada. Não é assim, igreja. O que você tiver que passar, você vai passar. Mas a nossa esperança é que nós vamos passar com o Senhor Jesus. Nós vamos passar em pé, com Ele segurando a nossa mão, com Ele segurando a nossa vida. E eu imagino aqui, 2 anos antes, é que pegou a gente, por mais que tenha falado 2 anos antes, pegou a gente de sopetão, né? Pegou a gente de surpresa, porque ele estava super bem. E 2 anos antes, uma profeta havia orado e falado assim, olha, eu vou quebrar um lindo vaso, mas só eu sei por quê. Porque eu vou levar. Então, Deus sabe de todas as coisas. Amém. Por isso que a palavra de Deus diz, dai graça por tudo. E a gente tem que se firmar no Senhor. Então essa palavra de Davi me fala muito comigo, igreja. Eu espero que fale muito com vocês. Porque você imagina ele chegando na cidade, ele já tinha sido perseguido. Gente, pensa, o cara tinha sido ungido por Deus, rei de Israel. Ele podia estar pensando assim, podia estar com tudo, né, todo o reino, eu lá liderando todo o reino. Cara, ele estava fugindo de Saul, ele estava esperando em Deus, ele estava exilado numa outra terra, que não era a terra dele, que não era a cultura dele. Terra, inclusive, com povos que ele guerreou muito, em favor de Israel, contra os filisteus, guerreou e venceu, muitas vezes, e ele estava exilado ali. Aí o rei dá umas cidadezinha, Ziclag, para Davi. Ele acha que ele está tendo uns momentos de refrigério, uns momentos de tranquilidade, mas Deus estava forjando ele, porque ele precisava liderar uma nação forte, uma nação abençoada, uma nação de onde viria Jesus Cristo, e uma nação que permanece até hoje, igreja. Olha o tamanho de Israel. Na guerra de 6 dias ele anexou tudo quanto foi território, um paísinho assim, no meio de um monte de inimigos, mas ainda hoje Deus olha por eles. Amém? E aí Davi chega em Ziclag e está tudo destruído. Você imagina, chegando na sua casa, na sua cidade, está tudo destruído. Suas mulheres foram levadas cativas, seus filhos desapareceram. É um baque muito grande. É um baque muito grande. A vida às vezes te dá um baque que você tem que controlar. E ele ficou baqueado. Então, a primeira lição que a gente pode pegar disso
é o quê? Que a gente não pode controlar todas as coisas na nossa vida. Então, o que você tiver que viver, você vai viver, mas você vai viver com o Senhor, diferentemente de quem não tem esperança, né? A segunda é a lição, é o baque que você tem. Eu tive um baque muito grande, eu fiquei, eu acho que anestesiada uns dias. Acredito que Davi aqui tenha ficado anestesiado também alguns dias, né? Mas tem duas formas de você encarar o baque. Ou você alimenta o medo, que paralisa, que traz desconforto, a insegurança, a ansiedade, o que vai ser do dia de amanhã, poxa, por que isso aconteceu, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, como a gente vai resolver as coisas, porque, na verdade, os pensamentos, eles vão aparecendo, eles vão fluindo. Eu imagino que Davi, aqui pensando, ele estava olhando para a cidade, ele devia estar pensando, nossa, como que a gente vai fazer? E o que será dos nossos filhos? E o que será das nossas crianças? E como é que a gente vai resgatar? E o que a gente vai fazer? E o povo chorando, e o povo desesperado, e ele desesperado, e ele angustiado também, porque não era uma coisa simples de se ver. E o medo desorganiza as ações, né? Aí tem uma história de um passarinho que eu achei muito interessante. É uma história verídica, viu, gente? Uma senhora tinha um passarinho e ele cantava muito. Cantava de manhã, cantava durante o dia, cantava à noite. E um dia ela foi limpar a gaiola e ela foi limpar com um aspirador de pó. E ela começou a limpar a gaiola e, de repente, o passarinho foi meio sugado naquele desespero e tira o passarinho do aspirador e não sei o que, e levou, puxou, levou para o veterinário, mas o passarinho nunca mais cantou. Ele nunca mais cantou. Acho que o trauma de ter entrado no aspirador calou a boca do passarinho a vida toda. Então, igreja, nós como cristãos, nós temos duas opções. Ou a gente fica se lamuriando, como o povo de Israel. O povo de Israel, eu fico pensando, gente, era uma coisa impressionante, porque eles viram os milagres de Deus cara a cara. Deus falava com Moisés cara a cara. Deus mandou as pragas, eles viram acontecer, eles viram as mortes dos primogênitos, eles viram a abertura do Mar Vermelho, quando eles estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio, quando eles não tinham mais condição de seguir, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles viram todos os milagres de Deus, e por causa de carne, de alimento, de água, eles murmuravam, eles reclamavam, e eles esqueciam de tudo o que Deus havia feito por eles. Mas o ser humano é assim mesmo. Deus olha para o ser humano e fala: eu amo de todo jeito. Amém, igreja? Amém. E aí, essa lição, segunda lição, você tem ou ficar que nem o passarinho, perde a voz e nunca mais canta e nunca mais louva, ou você se coloca em pé e você luta e você fala: o Senhor está comigo e eu não vou ficar parado, e o Senhor vai me abençoar. E foi o que Davi fez. Ele teve aquele baque inicial, né? A palavra de Deus diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Não é assim? Às vezes a pessoa está na liderança, o líder normalmente ele é muito alvejado, né? É que nem no Éden. Então
Adão pecou, a culpa foi da Eva. Eva pecou, a culpa foi de Satanás, né? Aqui o povo estava cobrando de Davi, a ponto da amargura ser tão grande que eles queriam apedrejar Davi. Mas aí a palavra de Deus fala assim: porém, isso eu acho que é o segredo de tudo na nossa vida. Tudo que você passar na sua vida, ou que te atingir direto ou indiretamente, às vezes é um problema na família, que te atinge indiretamente, mas te atinge. Às vezes é um problema direto. Aprende o segredo de Davi. Porém, Davi se reanimou no Senhor, teu Deus. Posso trazer à lembrança aquilo que pode me dar esperança. Amém? Amém. Aí, eu imagino assim, como Davi era uma pessoa muito chegada em Deus, eu vou pedir aqui, Pastor Hélio, lê Salmo 27. Ju, a Solari, lê o Salmo 26, comecinho dele. Eduardo, lê para mim, comecinho do Salmo 23. Marciano, lê para mim Salmo 40, comecinho. E Karine, lê para mim o Salmo 121. Faz favor. E eu imagino que Davi, em meio àquele turbilhão na vida dele, vou, não vou, faço, não faço, o que eu faço? E aí a palavra de Deus diz que ele se reanimou no Senhor. E eu imagino que é isso, se reanimar no Senhor é lembrar das promessas do Senhor, lembrar da palavra do Senhor, é recitar a palavra do Senhor, é se fortalecer no Senhor, é ficar em pé e dizer: o Senhor está comigo. E aí, Senhor, o que nós vamos fazer a partir de agora? Com certeza, o problema está aí. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer juntos? Então vamos ler? Ele se reanimando no Senhor. Eu imagino que é isso que nós vamos ler agora. Pode ler, pastor Hélio. Salmo 27, comecinho dele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Amém. Então eu imagino que ele começou, para se animar, ele tinha que lembrar das promessas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu vou ter medo desses amalequitas que levaram e saquearam a minha cidade? Não! Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que vão tropeçar e vão cair. Amém, Amém, igreja? É essa posição que a gente tem que ter. Salmo 26. Continua pensando: faze-me justiça, Senhor. Isso é injusto, mas o mundo não é justo, igreja. O mundo não é justo. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, confio no Senhor sem vacilar. Amém? Salmo 23, quando Davi estava explodindo, mas eu acredito que ele devia falar assim, começou a lembrar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar força, não vai me faltar vigor, não vai me faltar felicidade, não vai me faltar coragem para eu seguir atrás e reverter essa situação. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele vai me levar às águas tranquilas e vai refrigerar minha alma, e eu em breve terei todos aqui comigo e a minha cidade novamente, por amor do seu nome. Aleluia. Salmo 40. Esperei confiadamente pelo Senhor. E era Davi pensando. Eu acredito que foi assim, igreja. Ele lá no meio daquele caos horroroso,
E é esse segredo que você tem que levar para a sua vida. Você tem que se fortalecer no Senhor nos momentos em que você precisa ser fortalecido. Amém. Aí que você tem que se fortalecer, não é cair, ficar que nem o passarinho mudo, lá não canta mais. Aí que você tem que cantar, aí que você tem que gritar, aí que você tem que permanecer firme, aí que você tem que orar e buscar o Senhor. Amém. Amém? Esperei confiadamente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém, igreja. E o Salmo 121, que é um dos que eu mais amo nessa Bíblia. Amém. Esse era o Salmo que, quando eu assumi a empresa do meu pai, que foram anos muito difíceis, né? Muito difíceis, porque eu era nova, tinha 3 anos de formada, uma menina praticamente, e eu assumi uma responsabilidade muito grande, e eu chegava à noite, e era isso que eu falava para o Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormita o guarda de Israel. O Senhor, e eu falava no né? O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra e a minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. E o Senhor me guardará de todo mal. Guardará a minha alma, a minha entrada e a minha saída, desde agora e para todo sempre. Amém, igreja? Foi assim que eu fui vencendo. Foi assim que eu fui vencendo. Eram momentos difíceis? Eu tive que passar por isso, sim. Eu saí uma outra Ana Paula depois que eu passei por isso, fortalecida, diferente, mais madura. Diferente, sim, também, porque Deus tem um plano em todas as coisas. Mas o que me fez ficar em pé? Saber que o Senhor era comigo todos os dias da minha vida. Amém. Não importasse o que, nem como, nem quando, Ele estava comigo. Amém, igreja? E Davi foi se fortalecendo no Senhor por isso. Porque também decorei todos os salmos quando era pequena. Tinha que recitar os salmos, tinha que recitar, e essa palavra do Senhor, ela fica, né? Ela vai florescendo na nossa vida. E Davi se reanimou no Senhor. Quando a gente se reanima no Senhor, a gente tem uma outra posição, igreja. A gente não tem a posição de caído, de derrotado. A gente tem uma posição de luta, de guerra, de se fortalecer. Aí disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me a estola sacerdotal. Davi se fortaleceu no Senhor. E ele se achegou a Deus, tipo, vamos resolver juntos o problema. A gente tem feito isso, vamos resolver juntos esse problema. Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Quando a gente se achega ao Senhor, quando a gente pergunta ao Senhor, quando a gente se reanima ao Senhor, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Amém. Deus coloca as situações certas para que a gente possa contornar aquele problema. Apesar, e Deus queria mostrar aqui para Davi que não era um montão de gente que ele iria na força das pessoas, ele iria na força do Senhor.
porque 200 ficaram pelo caminho e os outros 400 seguiram junto com ele. E aí Deus colocou um homem egípcio que os amalequitas tinham deixado lá. Aí eles deram pão, o homem comeu, deram água. Ele estava 3 dias sem comer, sem beber. Aí Davi perguntou: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Olha a mão de Deus. Às vezes a gente acha que está tudo esquecido, que as coisas não estão acontecendo, que está tudo parado, mas o nosso Deus trabalha no oculto. Ele vai trabalhando por nós, sem a gente perceber, sem a gente sentir. E no momento certo Ele coloca o que tem que ser colocado nas nossas vidas. Então nós demos, aí o homem falando, nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Aí ele respondeu: jura que não me matarás e nem vai me entregar na mão do meu senhor? Eu vou descer e te guiar. E descendo guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa. Olha como Deus trabalha no oculto. Davi chegou com os homens no momento em que eles estavam despercebidos, que eles estavam festejando, que eles estavam cantando vitória, que eles estavam felizes da vida, porque tinham despojado, tinham queimado a cidade de Ziclag. E eles estavam despercebidos. E Davi chegou, e a Bíblia diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém, igreja? Amém. Ele trouxe porque o Senhor estava com ele, porque ele teve uma posição, ele se reanimou no Senhor. Então, se você não quer ser derrotado pelo inimigo, se você não quer ficar pelo caminho, se você não quer deixar o despojo para o seu inimigo, você levanta, você se fortalece no Senhor, você se reanima no Senhor, e você segue o seu caminho, e Ele é um Deus de vitória. Amém, igreja? Amém. E tem uma outra história que eu gosto muito de contar. Um pai e filho, eles iam para o Zimbábue cuidar dos soros positivos lá no Zimbábue. E esse médico, ele já era veterano, né? Ele já tinha feito essas incursões tipo umas 12 vezes. E numa dessas últimas incursões, ele foi tratar de um soro positivo e ele acabou cortando a luva, se cortando. E a filha estava com ele, também era médica, sabia o que isso significava, né? Contato de sangue, soro positivo. E aí ela chegou para o pai e falou assim: olha, pai, é melhor você começar a tomar a medicação, os retrovírus lá, eu esqueci o nome, aquele coquetel, porque você vai ter problema com isso. E eles ficaram assim meio desesperados. Mas aí o pai falou: bom, mas você também sabe que esse remédio é super forte, pode me dar problema. Ele já não era nenhum jovenzinho. E foi tiro e queda. Ele tomou o medicamento, o coquetel, mas aí já começou com febre de 40, começou com o olho amarelado, estava dando aquela medicação, estava dando uma hepatite nele, uma hepatite aguda. E aí eles resolveram sair do Zimbábue para Atlanta, e a melhor forma de chegar nos Estados Unidos
era que o voo fosse rápido, né? Não parasse e fosse. E ela levou só um estetoscópio e epinefrina, né? Se ele tivesse uma parada cardíaca, alguma coisa do tipo. E aí ela pensando durante o voo, o pai super mal, e ela pensando durante o voo, como é que ela poderia ressuscitar o pai caso ele tivesse uma parada cardíaca ali, como é que ela faria, como é que ela colocaria, como é que ela estenderia no meio do corredor o pai, o que ela faria? Ela pensando nisso. Aí o pai adormeceu, ela foi até o banheiro do avião e começou: Senhor, me ajuda. 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 E ela começou a orar. E é isso que eu estou falando, igreja. A gente tem que se reanimar no Senhor. Amém. Porque Ele honra quando nós o honramos. Amém. Ele honra com as suas promessas quando nós o honramos. Ele não deixa de ouvir a nossa oração. Ele ouve um coração contrito e contristado. Amém. E aí ela estava orando lá e ela ficou lá um tempo, e ela nem sabe quanto tempo que ela ficou lá naquele banheiro, até que bateram lá no banheiro, porque queriam usar o banheiro, e ela abriu, tinham 4 pessoas ali, e ela explicou que ela era médica e tal, e que o pai estava naquela situação, que acho que ela ficou meio envergonhada de ter ficado tanto tempo no banheiro, e o médico e a pessoa que estava aguardando falou: mas nós também somos médicos. Aliás, nós somos em 96 médicos dentro desse avião. Porque nós somos médicos mexicanos e viemos de um congresso, não sei do que era, mas estamos todos aqui, inclusive tem um que é infectologista. Então, eles falaram, avaliaram o pai dela, né, junto com um infectologista e tal. Falaram, agora a gente tem que esperar mesmo o voo chegar nos Estados Unidos, mas você pode descansar um pouco, né? Pelo menos você não tem que ficar acordado, a gente cuida, a gente olha, a gente está presente. E aí disse que ela dormiu. E aí ela dormiu, e a hora que ela acordou, o pai dela estava em pé. Amém. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que esse Deus é esse Deus, igreja. Amém. Ele sabe cuidar. Então a gente tem que refrigerar a nossa alma. Sabe? Por que tem tanta gente ansiosa hoje no mundo? Porque, de certa forma, não descansa em Deus. E se perder o emprego? E se morrer? O que eu vou fazer? E se me deixar? E se fugir? E se acontecer uma catástrofe? E se a firma explodir? E se a firma falir? E se... São tantos sis, tantos senão na vida das pessoas. Mas nós, cristãos, a gente tem que ser diferente. Amém. A gente tem que aprender a descansar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Quando que ela ia imaginar que Deus ia colocar ela num avião com 96 médicos? Nunca que ela ia imaginar. E ela estava lá desesperada: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda. Mas Deus já estava ajudando, igreja. Deus já tinha providenciado ajuda. Então nós precisamos descansar no Senhor. Por que é tão difícil descansar nossa alma no Senhor? Porque nós confiamos de boca e não de coração. E o Senhor quer que você confie nele de coração. Amém. Totalmente, que o seu coração esteja inteiro para o Senhor. Amém. E que Ele possa agir na sua vida. A única coisa que você tem que fazer, a única, é se achegar ao Senhor, é se fortalecer no Senhor. Amém. E eu repito, o que você tiver que passar aqui, você vai passar. Amém. Se Deus permitir, você vai passar. Não sem lutar. Não sem ter Ele do teu lado. Amém. Mas você precisa se fortalecer. E a melhor forma de se fortalecer
é não só falando a palavra de Deus, mas confiando na palavra de Deus. Amém. Confiando que Deus ama cada um de nós. E que Ele cuida, Ele se antecipa. A gente não vê, porque Ele faz no mundo espiritual, Ele já vai, mas Ele se antecipa às nossas petições. Amém. Porque a palavra de Deus diz: antes a palavra não me veio ainda na boca, e tu já sabe todas. Glória a Deus. Então confia no Senhor. Não seja aquele passarinho que deixa de cantar, deixa o semblante caído, cai no meio do caminho. Mas se levanta, alegra a tua alma e deixa Deus fazer o que Ele precisa por você. Amém? Amém. Então vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Fala um pouquinho para o Senhor. Se você tem andado ansioso, às vezes é o filho, é a filha, às vezes é o marido, às vezes é a situação financeira, às vezes é um problema na família. Mas o Senhor quer que você descanse nele. Então fale para o Senhor: Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero poder confiar que o Senhor se antecipa aos meus pedidos, às minhas orações, que o Senhor tem um cuidado essencial e excepcional por cada vida que crê em Ti. Fale isso para o Senhor em alguns segundos. Eu gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui, que a gente, antes de orar, eu quero cantar aquele Em Nome do Senhor Jesus.